Olá, pessoal do Aprova, futuros calouros e calouras. Olha, se a prova de história do Enem tá parecendo um bicho de sete cabeças, pode respirar fundo. Hoje a gente vai entregar o mapa da mina para mandar bem nessa prova, mostrando que o segredo não é decorar tudo não, é entender como o jogo funciona. Então, qual é o nosso plano de voo hoje? É bem direto ao ponto, mas super poderoso. Primeiro, a gente vai decodificar o que está por trás do Enem, depois vamos mergulhar na pré-história para ver um exemplo prático, aí vamos sacar o padrão que se repete nas questões e, para fechar, aprender a dominar o método de estudo certo. Bora lá? Beleza, então, mergulhando de cabeça aqui. Vamos começar desvendando o grande segredo. O que é que a prova do Enem realmente quer saber? Porque sim, pode acreditar, existe uma lógica por trás de cada questão. Muita gente acha que é só uma prova gigante de decoreba, né? Uma corrida maluca para lembrar 1 milhão de datas e nomes. Mas a realidade é outra. Eu vou te dizer, é muito mais interessante. Pensa assim, a chave não é ter um monte de peças de quebra-cabeça soltas. A chave é saber montar o quebra-cabeça. É saber pensar como um historiador, sabe? Conectar os pontos, enxergar o filme completo, entender as grandes viradas da história. Tá, mas como é que a gente sabe disso tudo? Simples. Por causa de um documento chamado Matriz de Referência. Pensa nela como se fosse a planta baixa da prova. É o manual de instruções oficial do Enem. E é aqui que o jogo vira de verdade, porque ela entrega exatamente o tipo de pensamento que a prova quer avaliar. E agora, a grande sacada, presta atenção. Toda a questão do Enem, não importa se é de história, de química, de qualquer coisa, ela é construída para testar uma dessas 5 habilidades centrais. O foco não é o que se sabe, mas como se usa o que se sabe. Sacou a diferença? Entender isso, nossa, muda tudo no jeito de se preparar. Beleza, teoria é legal, mas vamos ver isso na prática, né? Para isso, a gente vai dar um zoom num assunto que, olha, eu sei que às vezes dá um nó na cabeça. A pré-história. Vamos usar ela como nosso estudo de caso, nosso laboratório. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra a transformação assim absurda da humanidade em milhões de anos. A gente foi de pequenos grupos que não paravam em lugar nenhum para, de repente, construtores de impérios gigantescos. É uma jornada em tanto, fala a verdade. Essa transição aqui do Paleolítico, que a gente chama de Idade da Pedra Lascada, para o Neolítico, a Idade da Pedra Polida, é uma das maiores revoluções da história humana. Não foi só uma questão de fazer uma ferramenta mais bonita, mais polida, foi uma mudança radical no jeito de viver. Ok. Vimos a história. Agora a pergunta de R$ 1 milhão. Como é que isso tudo se conecta com o Enem? Como é que um pedaço da história vira aquela questão de marcar X? A gente tem que pensar na Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola como um efeito dominó. Não foi uma coisa que aconteceu e pronto. Uma peça derrubou a outra. Primeiro, o domínio da agricultura. Isso gerou sobra de comida. Com mais comida, a população cresceu. Com mais gente, surgiram os primeiros vilarejos fixos. E daí, para as primeiras cidades, foi um pulo. Certo? Aí a gente pensa, como o Enem vai cobrar isso? Ele não vai chegar e pedir para listar esses 5 passos na ordem, como se fosse uma receita de bolo. Não. A abordagem da prova é muito, mas muito mais esperta. E é aqui que a mágica acontece. É o encontro do conteúdo com a habilidade. A prova vai lá e testa a tal da competência de área 4. Ou seja, ela quer ver se o estudante entende que a agricultura não foi só plantar coisas. Foi uma tecnologia que virou a sociedade de cabeça para baixo. O foco é sempre nesse link, causa e efeito. Beleza? A gente deu um zoom na pré-história e viu o padrão. Agora vamos fazer o contrário, vamos dar um zoom out. Vamos ver como essa mesmíssima lógica aparece em outros assuntos da história que não tem nada a ver um com o outro. Acredite, a estrutura é a mesma. Olha só um exemplo real que caiu na prova. Enem de 2014. A questão era sobre a criação das leis trabalhistas lá na era Vargas. Mas a pegadinha era. A questão não era só sobre o Getúlio ou sobre a CLT. A habilidade que o Enem queria testar, lá da competência 3, era a capacidade de analisar o papel de uma instituição, nesse caso o Estado e os sindicatos, na vida da sociedade. Percebe a conexão? O assunto Vargas foi só desculpa para testar a habilidade. Vamos para outro? Enem 2016. Mudou tudo. Agora a gente está na Roma Antiga. A questão trazia um trecho da Lei das 12 Tábuas, falando sobre como punir quem não pagava as dívidas. E adivinha? A mesma competência de novo. O objetivo era analisar o papel da justiça como uma instituição na organização da sociedade. O tema pulou de Brasil século XX para Roma Antiga, mas a habilidade de analisar uma instituição continuou a mesma. Tá vendo o padrão se formar? Para fechar os exemplos, um de 2010. O assunto, Revolução Industrial.
O cenário, aquelas condições de vida terríveis, cidades superlotadas, sem saneamento básico, aquele caos. E aqui vem o checkmate. A habilidade que o Enem cobrou aqui, da competência 4, era exatamente a mesma do nosso primeiro exemplo, lá da pré-história. Era sobre analisar o impacto social de uma mudança tecnológica. A tecnologia mudou, saiu da enxada para a máquina a vapor, mas a habilidade que a prova queria ver era a mesma. O padrão é nítido, não é? Pronto, o padrão está na mesa, a gente já entendeu a lógica, agora vem a parte que realmente importa. Beleza, e como é que eu uso isso para estudar de um jeito mais inteligente, mais focado no que o Enem quer? É uma virada de chave no estudo. O foco tem que sair do decoreba de datas e ir para o entendimento dos processos. Tem que se perguntar, qual foi a causa disso e a consequência? Tem que entender o papel da tecnologia, das leis, das instituições, analisar como as coisas mudam com o tempo e, principalmente, conectar o que aconteceu lá atrás com o que a gente vive hoje. E o mais legal é que estudar desse jeito não é um truque só para o Enem de agora. É se preparar para o futuro. A prova está mudando, está evoluindo e a partir de 2026 ela vai ser ainda mais focada nessas competências. Ou seja, aprender a estudar assim é o preparo definitivo. Bom, agora a planta baixa do Enem tá aí, revelada. A pergunta que eu deixo no ar é, sabendo de tudo isso, como cada um vai construir o seu próprio caminho para o sucesso? A gente espera que essa nossa conversa tenha acendido uma luz nessa jornada, um ótimo estudo para todo mundo aí do A Prova Audiocursos. O futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir